e ela vai apresentar para a gente o uso de jogos no ensino odontológico. A professora Andressa, ela é professora do curso de odontologia da Universidade Federal de Campina Grande. Ela acabou de voltar, ela e o professor Marco Antônio da Universidade de Birmingham. Eles passaram um bom tempo lá, ela fez um curso de pós-doc lá. E a professora Andressa, ela fez graduação em odontologia na Unital, depois ela fez mestrado na Unesp, em biopatologia bucal. Também ela fez doutorado na Unesp. Depois ela fez especialização em informática em saúde pela Unifesp e fez o pós-doutorado em tecnologias aplicadas ao ensino odontológico pela Universidade de Birmingham. Ela já foi ex-coordenadora do curso de odontologia da UFCG. Ela é co-líder do grupo de pesquisa Teleeducação e Telesaúde e atualmente ela é pesquisadora honorária da Universidade de Birmingham. Boa tarde, professora Andressa. É um prazer tê-la aqui conosco e seja muito bem-vinda e nós estamos aguardando ansiosamente o que você tem para contar para nós. Obrigada, Deise. Primeiramente, eu gostaria de agradecer a professora Nistela e a Deise pelo convite, agradecer ao Leandro pelo suporte e vou começar conversando um pouquinho com vocês sobre esse uso de jogos. Vou compartilhar aqui o vídeo, só um minutinho, vou compartilhar a câmera. Tá compartilhado, né? Certinho, Deise? Posso começar? Pode sim. Bom, então, boa tarde a todos mais uma vez. Agradeço o convite, mais uma vez falando pela Deise e pela professora Anistela. Hoje eu vou falar um pouquinho sobre o uso de jogos no ensino odontológico, começando falando um pouquinho sobre como é a realidade atual e discutindo um pouco a experiência que nós temos, discutindo novas ideias e tentar levantar isso dentro da nossa odontologia, o porquê que a gente tem um uso atual não tão grande dos jogos e como a gente pode fazer para melhorar isso. Eu começo refletindo um pouquinho sobre o uso dos jogos, né? Esse fenômeno mundial de uso de jogos na sociedade. Quando a gente fala um pouco de passado, não tão longe, já existiam os jogos de videogames utilizados pela maioria de adolescentes e crianças. Existiam outros equipamentos que podiam ser utilizados como jogos e que hoje a nossa realidade já é um pouco diferente. Os equipamentos de videogame que já são muito mais tecnológicos, os celulares, smartphones que já podem hoje transmitir jogos online e o fenômeno de jogos que nós temos hoje, ele extrapola o público-alvo que era antigamente. Hoje nós temos crianças jogando, nós temos adultos, nós temos adolescentes, nós temos até idosos que jogam. E a realidade no presente é essa. E a gente, além desses jogos, né, do nosso dia a dia, já existem jogos que têm a utilização de realidade virtual ou realidade aumentada, e tudo isso implementando e utilizando os jogos no dia a dia dessa sociedade. Quando a gente fala do futuro, bom, o futuro a gente ainda tem muitas coisas que esses jogos podem proporcionar. E o dia a dia vai ter e continua tendo esses jogos. Então, hoje, quando a gente vê todo esse perfil diferente usando os jogos, a gente tem que usá-los de uma forma dentro da odontologia educacional. Esse público que nós temos, hoje eu vou falar mais sobre o aluno do ensino odontológico, da graduação,
Mas existe um outro campo que é o campo dos pacientes. Então, alguns jogos que hoje em dia já são feitos para os pacientes, especialmente os pacientes pediátricos que ficam na sala de espera jogando, ou que podem jogar para aprender higiene bucal e diversas outras atividades com foco no paciente. A gente tem um trabalho onde nós fizemos análise dos aplicativos disponíveis tanto para Android quanto para iOS, em inglês, e nós vimos que mais de 75% desses aplicativos são focados no paciente. Primeiramente, o paciente, a gente fala paciente, mas o nicho especial é o paciente infantil. Então, com muitos jogos infantis voltados para criança, voltados para a higiene bucal, e apenas 13% desses aplicativos era com conteúdo de nível universitário, que poderia ser utilizado pelos nossos alunos. O interessante era que desses aplicativos disponibilizados, que era em inglês, que a gente sabe que em português a gente também tem bons aplicativos voltados para esse público, mas em inglês poucos eram feitos por universidades. Alguns eram preparatórios para concursos, mas poucos eram como material didático para aquele aluno poder utilizar dentro dos jogos. Hoje, quando a gente fala dos jogos no dia a dia, a gente tem que pensar como é que está dentro da odontologia. Em 2017, teve um encontro em Londres, onde se discutiu o futuro da odontologia. Como as novas tecnologias poderiam ser implementadas nesse novo futuro de 10 anos, de 2017 até 2027, e como é que essas tecnologias iam agir no cuidado do paciente, dentro da sala de aula, na teleodontologia. Dentro da sala de aula, os games foram ressaltados dentro de outras, como realidade virtual e quizzes. E a ideia era, se esses games, se esses jogos são propostos nesse período de 10 anos até 2027, nós já estamos quase em 2020. E por que essa realidade ainda não está presente no nosso dia a dia? O que falta para a gente implementar esses jogos dentro da odontologia? E aí desse encontro surgiu um paper que foi publicado em 2018 que descreve bastante as discussões que eles tiveram nesse encontro e que, dentre elas, vocês podem ver quais seriam as novas tecnologias. Quando nós falamos da literatura, a gente pode ver que dentro da área médica, do ensino médico e enfermagem, os jogos já estão presentes há um tempo. Eles têm experiências em jogos nas disciplinas básicas, têm experiências de jogos nas disciplinas clínicas. A maioria dos jogos são simulações ou quizzes, na maioria dos casos. E eles já estão bem estabelecidos com esses jogos. Mas e na odontologia? Quando a gente pega a odontologia, uma revisão de 2018, feita por professores do King's College de Londres, eles viram que 2 jogos se destacavam dentro da literatura, da revisão bibliográfica que eles fizeram. Então, que era o de Eimer, em 2011, e o de Hannigan, em 2013, e eu vou falar um pouquinho deles mais para frente para vocês. Um era sobre sistemas adesivos e o outro sobre espatulação de alginato. E foi isso que ela encontrou na literatura mundial sobre jogos dentro da odontologia. Com isso, como parte do meu pós-doc, eu e o professor Damian, nós fizemos um opinion paper que era questionando os jogos na educação odontológica. Playing to learn or learning to play? E esse paper deve sair agora sexta-feira na British Dental Journal e reflete, é um opinion paper, né? Reflete um pouco sobre isso. Quais são os problemas ou as dificuldades, as barreiras que nós devemos enfrentar para poder aplicar esses jogos dentro da odontologia?
Os fatores, as vantagens e todos os pontos positivos dentro dessa aplicação de jogos na odontologia, nós podemos citar aqui diversos trabalhos com diversas vantagens. E quando a gente começa falando sobre o aluno dentro do ensino odontológico, hoje nós temos um aluno que procura, de uma forma ativa, participar do ensino-aprendizagem, do processo de ensino-aprendizagem, e o jogo proporciona isso. O jogo ele proporciona um aluno protagonista, onde o aluno ele tem toda a flexibilidade de jogar quantas vezes ele quiser, no local onde ele quiser, na hora que ele quiser, principalmente se ele estiver num dispositivo eletrônico, num tablet ou num celular ou no seu próprio laptop. Então, o aluno como protagonista desse processo de ensino-aprendizagem é importante. E isso faz com que no jogo, a partir do momento que ele está jogando, ele tenha um feedback. E esse feedback faz com que ele vá aprendendo ao longo do jogo. Muitas vezes ele começa a aprender por repetição. Então, ele errou, ele tenta de novo, ele errou, ele tenta de novo, e aquela repetição daquele processo vai tornando ele mais autoconfiante, vai desenvolvendo mais habilidades e sedimentando aquele conhecimento. Tudo isso é importante porque na formação do nosso aluno é importante que ele tenha sua autoconfiança e a tomada de decisão. Esse aluno ele tem que estar preparado para situações de estresse, ele tem que estar preparado para situações inusitadas e que os jogos podem proporcionar simulações que antecipem essa realidade para ele. Pode ser desde uma parte simples, uma simulação de um procedimento simples para quem está começando, um aluno de primeiro e segundo ano, ou pode ser uma situação atípica. Então pode ser um caso especial, pode ser um caso raro, uma emergência médica. Quantos dos nossos alunos passam por uma situação de emergência médica durante a graduação? E um jogo, por exemplo, uma simulação de uma emergência médica, faz com que aquele aluno sinta a situação. Lá em Birmingham, um dos professores da parte da computação, ele desenvolve um trabalho com os militares para simulação de primeiros socorros e ele tem os bonecos e as simulações. Então você coloca com realidade virtual, você coloca todo o equipamento e aquilo tudo simula você num ambiente de guerra. Então você escuta bombas, você tem que o seu paciente está sangrando e o professor ou quem está manipulando o jogo, ele pode colocar atividades que possam acontecer naquele momento, uma parada cardíaca, e o aluno tem, na realidade não é aluno lá, é o treinamento dos profissionais, mas a gente pode usar para os nossos alunos, por exemplo. Você insere alguma ação naquele paciente e o aluno tem que responder corretamente. Então, isso tudo possibilita uma situação de estresse no aluno em um ambiente seguro. E isso é importante, porque esse ambiente seguro é o que nos vai dar uma segurança para o atendimento clínico. Dentro da literatura, e eu vou mostrar mais para frente alguns resultados, a importância, e a minha opinião, né, a importância da complementação feita pela tecnologia dentro do ensino odontológico, não a substituição. Então, esse aluno ele vai treinar para uma clínica nesse momento, sentir aquela situação e quando ele estiver na clínica, numa situação real, ele vai estar preparado, pelo menos nessa situação de estresse, de emoção e de tomada de decisão para o procedimento correto. E um outro ponto que ajuda dentro do ensino odontológico é a redução de custos laboratoriais, porque se por acaso você está tendo dentro de um laboratório um jogo, no caso seja espatulação de algum material ou um sistema adesivo, como é o caso daquele jogo que eu mencionei, ele vai ter uma redução de custos dos materiais odontológicos, que não são baratos,
e que aquele aluno, numa sequência para ele saber se primeiro vai o primer, se depois qual é a sequência do que ele tem que fazer no sistema adesivo, tudo isso ele pode treinar sem ter um gasto de material, para quando ele chegar na pré-clínica para usar aquele material, ele já fazer com maior segurança e com uma economia de material. Então, isso tudo pode ser utilizado dentro da odontologia? Pode. E não só no sistema tradicional dentro do laboratório, mas como um material complementar, que o aluno pode treinar em casa, ou até mesmo na sala de aula invertida, o professor disponibiliza esse jogo, o aluno treina antes e depois chega para a sala de aula com alguns conhecimentos que ele já adquiriu antes para ter a discussão em sala de aula. Então, algumas opções que a gente pode pensar em implementar. Esse último grupo de vantagens estão relacionadas à parte que o aluno gosta, que é uma interatividade, onde o aluno tem aquela ação, ele é um protagonista, como eu tinha dito, e ele não recebe simplesmente passivamente aquela informação. Ele interage com o material. Ele fica motivado, então a motivação é sempre mencionada dentro desses jogos educacionais, e o engajamento, por causa dos elementos de jogos. Então, muitas vezes você tem um jogo que ele não contém todos os elementos de jogos, como objetivo, uma história, uma recompensa, mas tendo alguns elementos que fazem com que aquele aluno já se engaje na sua atividade, ele já fica mais motivado, engajado, ele tem uma certa diversão. E dentro desse conceito de serious games, que são os jogos sérios, você tem não apenas o entretenimento, mas você tem você consegue ter o conhecimento por uma atividade que é lúdica, que pode ser mais ou menos comprometida com os elementos de jogos, mas ela tem ali um objetivo educacional. Tudo isso a gente pode conseguir dentro da odontologia. Desses jogos que já estão na literatura, como nós temos, por exemplo, o de sistema adesivo, que eu falei para vocês, esse artigo, quem quiser, está disponível na literatura. Então, existiam 2 grupos de pesquisa, um grupo onde eles apenas colocaram um vídeo sobre o sistema adesivo e o outro que era o jogo de computador com o vídeo. E no segundo, que é o de alginato, que é esse segundo aqui, de Hennig, ele tem também um sensor, que eu não sei se dá para ver aqui, uma das fotos do artigo, ele tem um sensor na espátula para espatular o alginato, e ele tem ali um controle de saber se aquele movimento e a pressão ela é correta ou não. Então, envolvem outros elementos dentro daquele jogo, mas que para uma atividade pré-clínica é extremamente interessante. E ambos os jogos relatados, eles foram jogos que tiveram uma boa aceitação dos alunos, tiveram a motivação dos alunos, e quanto ao conhecimento e ao reconhecimento dos alunos da validade desse material, os dois foram positivos. Então, o que a gente vê na literatura, não na área odontológica só, mas na área médica também, muitos trabalhos não relatam que o jogo proporcionou um maior conhecimento ao aluno, mas que mesmo ele tendo sido igual ao modelo tradicional, a gente tem ali um ponto positivo de ter um aluno engajado, de ter uma aula motivada, de ter uma participação melhor dos alunos, e o que a gente busca dentro da sala de aula hoje em dia. Porém, no nosso artigo, o que ele refletia? Se a gente tem tantas vantagens para a implementação de jogos, por que isso não acontece? E aí eu não estou falando da nossa realidade aqui no Brasil, que envolve algumas dificuldades também, mas de uma forma mundial. Então, essa revisão da literatura, de encontrar 2 jogos, se nós buscarmos em português, nós vemos que já existem alguns jogos brasileiros com relação à odontologia. Alguns focados para o paciente, como eu tinha falado, e alguns que são para o aluno. Mas
ainda é muito pouco. Então, por que existe essa resistência docente? Quando a gente fala da resistência desse docente, pode ser aquele docente que nunca foi jogador, ele não é jogador e ele não acha que o jogo é um material educacional. Então, ele não é jogador e acha que o jogo é não educacional. Então, já existe essa resistência. Por outro lado, existem alguns que não acreditam, mas também não querem mais trabalho, porque a inserção de tecnologias dentro do currículo exige tempo, exige um monte de coisa que muitas vezes a gente não tem. Mas esse professor, ele já é resistente e ele já bloqueia a atividade dos jogos dentro da sua disciplina. Essa resistência a gente pode trabalhar um pouquinho, porque às vezes não existe um bloqueio total do professor, porém existem algumas necessidades. Então, por quê? Falta tempo, alguns justificam que falta treinamento, então eu não sei fazer um jogo, eu não sei como implementar isso dentro da minha sala de aula. Alguns relatam a falta de recurso, que é um ponto realmente que alguns dos jogos, principalmente os jogos de simulação, eles requerem um investimento e uma equipe que trabalha nisso. Ou se você não tem essa equipe, você teria que ter recursos para contratar um suporte técnico, uma equipe de TI, para poder te ajudar no design e toda essa parte que envolve o jogo. E o último que tem aqui é o reconhecimento, porque alguns professores reclamaram que se eles fazem todo esse sacrifício para criar um material, muitas vezes a universidade não reconhece esse valor, ele não tem um reconhecimento da universidade e por isso então ele volta ao seu sistema tradicional, à sua zona de conforto, pega o seu PowerPoint do semestre passado e continua ministrando a sua aula da mesma maneira, com as suas mesmas práticas laboratoriais, sem nenhuma inovação, já que a sua universidade não te estimula a fazer essa inovação de currículo. Porém, como é que a gente pode transformar essa resistência docente num desafio docente? Porque, afinal de contas, nós estamos passando por momentos difíceis, educacionais e financeiros, mas o nosso aluno precisa ser formado, ele precisa ser formado da melhor maneira possível. Além disso, essa geração que está chegando hoje para a gente, é essa geração que já nasceu depois de 2000. Então, é uma geração do século XXI. E a gente precisa ter algumas adaptações que façam com que esses alunos participem do processo de ensino-aprendizagem, inclusive com as novas diretrizes, com a inserção de tecnologias e tudo dentro desse novo currículo. Esse desafio docente não é fácil. A gente tem que enfrentar e tentar achar uma solução dentro de tudo isso que falta. Se for para sugerir alguma coisa hoje, de tudo isso que falta, realmente falta, para mim também faltam todos esses elementos. Mas se a gente achar um tempinho, quem sabe se eu conseguir esse tempo, que é uma das piores coisas para o professor. Então, um trabalho do Damian em 2003 já relatava que uma das principais queixas do professor é a falta de tempo. Então, a falta de tempo para inovar ou para criar um novo material. Então, esse professor sem tempo, se ele arranjar um pouquinho de tempo, ele pode, por exemplo, fazer um treinamento. Nesse treinamento, criar material é lógico, e eu falo por experiência, eu tentei aprender coisas do Unity e todas as tecnologias que a gente pudesse fazer, mas é um estudo que demanda tempo, que demanda muita dedicação e muitas vezes esse tempo total nós não temos. Mas talvez outros recursos de um treinamento simples para fazer alguns jogos que não contenham muitos elementos, mas que já estimulem o aluno a começar a fazer a sua atividade, a participar mais da aula, a ficar motivado, tudo isso a gente pode tentar num treinamento mais simples. E aí, se nós temos o recurso, isso seria bom.
Seria bom porque eu posso pagar um treinamento mais elaborado para mim ou eu posso contratar um suporte técnico. Então, o professor em si, ele tem que manter a responsabilidade dele de criar esse material didático, de ter as metas que ele quer atingir, de ter o perfil que ele quer daquele aluno. O jogo pode ser criado para um aluno de graduação, ele pode ser criado para um aluno de pós-graduação. Então, tudo isso ele precisa saber. Mas se ele tiver o recurso, ele pode contratar uma equipe técnica para o design, para toda a estruturação do jogo, e isso libera um pouco do tempo dele para ficar com a parte de conteúdo. Além disso, pode ter um suporte pedagógico, que nos auxilia muito na elaboração dessas questões dentro do jogo. E o último item lá que está faltando, que é o reconhecimento. Infelizmente, reconhecimento, se você for trabalhar buscando esse reconhecimento, é difícil. Então, por mim, esse reconhecimento a gente esquece. Vamos trabalhar para achar o objetivo, porque muitas vezes esse reconhecimento não vem. Mas e aí, como é que então a gente vai vencer essas barreiras? Talvez a melhor forma seja uma equipe multiprofissional. Essa equipe multiprofissional, ela envolve o professor de odontologia, envolve uma parte pedagógica, envolve a parte de TI, e dentro desse trabalho colaborativo, a gente pode sim ter mais de um professor dentro de um Brasil todo, por exemplo, para fazer materiais conjuntos onde várias universidades possam utilizar. E isso economiza tempo daquele professor que está montando o mesmo material que um professor do sul, do norte, e tudo isso pode ser feito em conjunto. Quais jogos a gente poderia ter? Diferentes tipos. Todo mundo sempre pensa primeiramente na simulação. Então, uma simulação de um caso clínico, numa simulação de pré-clínica mesmo, uma simulação laboratorial para a disciplina básica. Mas também existem outros tipos que são muito usados dentro da medicina, que é o quiz. Quando a gente fala das disciplinas básicas, podem ser criadas, no caso que eu vou mostrar para vocês, na disciplina de anatomia humana, na disciplina de bioquímica, então uma simulação de laboratórios bioquímicos, alguns já existem, e nisso a gente também pode conseguir alguma experiência que já tenha na área médica e de enfermagem. E nós temos outros que são criados por nós, que deverão ser criados por nós, que são atividades, jogos para pré-clínica e para clínica, com diversas ideias de todos os materiais, de instrumentos, jogos que envolvam atividades laboratoriais, jogos que envolvam situações clínicas, como eu tinha falado, de emergência, de casos especiais, casos raros, e que o aluno pode ter esse contato. Então, o diagnóstico de uma lesão que esse aluno nunca vai ter contato dentro da graduação, que é um caso raro, ele pode ter um jogo simulando qual seria a reação dele, qual seria a atitude, qual seria todo o comportamento que o professor pode avaliar desse aluno. De uma forma geral, a gente limita aí uma realidade que nós temos hoje em dia dos jogos. São poucos os jogos utilizados dentro do ensino odontológico para a realidade brasileira, para a realidade mundial, e alguns que muitas vezes são utilizados, mas não são publicados. Então, nós começamos com o uso de jogos no ensino odontológico na disciplina de anatomia, lá na Universidade Federal de Campina Grande, alguns anos atrás, e eu vou contar um pouquinho para vocês como foi essa experiência e como é que a gente chegou até lá. Então, num primeiro momento, o ensino da anatomia, todo mundo, acredito que esteja no grupo, já passou por isso, então a gente teve toda a parte de livros que a gente tinha que emprestar na biblioteca, toda a parte de conceitos e nomes novos que nós tínhamos que aprender, e muitas ferramentas que nós tínhamos no laboratório. Então, nós tínhamos como aqui os cadáveres, as peças sintéticas,
Hoje em dia, as universidades apresentam maior dificuldade para a aquisição dos cadáveres, para os materiais, então a tecnologia pode suplementar essa realidade do ensino da anatomia, não, na minha opinião, substituir no momento, mas complementar sim. E dentro da nossa realidade, a gente fazia outras peças, inclusive essa peça aqui, que foi feita por um dos nossos alunos, com auxílio do técnico do laboratório, utilizando gesso, biscuit, utilizando fios, utilizando cola quente. Então, toda a adaptação que a gente tem para a realidade que a gente tem no momento. Mas tudo isso, além disso, era insuficiente. Então, os alunos buscaram mais, eles buscaram e a gente tem trabalhos que mostram que eles buscam mesmo e onde eles buscam, principalmente na internet. Então, eles buscam no Google um conteúdo que eles queiram estudar e o que a gente tem discutido dentro do nosso grupo de pesquisa é justamente a qualidade desse material que está sendo disponibilizado. Quem é o autor daquele conteúdo, qual é a universidade que respalda esse conteúdo. E muitas vezes o aluno que entra na graduação ele não tem o discernimento de saber. E o que nós vimos ainda que é um pouco mais preocupante no trabalho do professor Marco é que esses conteúdos muitas vezes eles são discutidos entre os alunos, mas eles não levam até o professor. Então, nesse momento, eu me sinto até feliz porque eles vieram mostrar para mim. E alguns deles vieram com vários jogos que eles encontravam na internet. Então, professora, eu achei esse jogo e eu gostaria de ver as estruturas estão certas. E, infelizmente, eu não tinha tempo de ver todos os jogos que eles tinham, com todas as peças que eles tinham, com todo o conteúdo. E aquilo me preocupou, porque se eu não corrigisse, eles iam continuar estudando com aquele material. E aí eu falei, bom, então acho que é hora de eu criar um material para eles estudarem. Então, eu criei o site da disciplina e começou aí o nosso desafio. Nesse caso, o meu desafio, dentro das condições que a gente tinha, eram muitas perguntas, muitas dúvidas, uma falta de tempo, mas a gente teve algumas ideias. Dentro dessas ideias, eu envolvi alguns alunos de monitoria que se sentiam muito engajados também em participar, em poder participar da construção desse material didático e de aprenderem. Então, os alunos monitores também participavam bastante ativamente desse processo. O site foi criado, foi um site simples, até já conversei disso com a Daisy, era o que eu conseguia dentro daquele treinamento, era o que eu conseguia fazer. Disponibilizei os assuntos de acordo com o que era aprendido no semestre acadêmico e a cada link os alunos podiam clicar para acessar os jogos de determinado assunto. Esse site foi inclusive concorreu a um prêmio da Rede Educa em 2016 e ganhou em quarto lugar, que essa Rede Educa, ela era uma equipe onde tinham concorrências de professores, estudantes e setor público, setor privado, em várias categorias. E nós ficamos aí em quarto lugar pelo uso das tecnologias para ensino, para motivos educacionais. E aí, o que nós tínhamos de construção de material? O que muitos sites, na verdade, dentro da anatomia, a gente já vê algumas experiências com relação a isso. Então, no nosso caso, a gente tem os atlas, onde na nossa universidade, era uma universidade nova, uma universidade que hoje está completando 10 anos, então no começo ainda foi mais difícil, o número de exemplares na biblioteca, o peso do material que esses alunos tinham que retirar, levar para casa, o número de peças no laboratório, então tudo isso eram dificuldades. Então, esse material, o Atlas, na nossa época, na minha época, quando eu estudava, eram simplesmente uma forma passiva, você tinha os nomes, você tinha que estudar.
E o jogo, na verdade, transforma todo esse atlas de uma forma interativa. Então, não tem muita inovação nisso, mas os pontos aqui em azul são as estruturas que o aluno vai ter que identificar. E o jogo, ele vai dizer, mais para frente eu vou mostrar, o que esse aluno vai ter que identificar. Então, de uma forma passiva, eu transformo esse aluno num sujeito ativo durante o meu processo de ensino-aprendizagem. Aqui, só contando um pouco dessa experiência, a gente criou, né, um material. Esse material era um site que se chama Purpose Games. Você faz um login, você cria essa parte da sua área, você coloca o tipo de jogo que você quer criar. No nosso caso, a gente criava jogos com imagens, como esse que eu mostrei. E como é que o aluno jogava? O aluno podia entrar pelo site, como eu mostrei, clicava no link e caía nessa página. O jogo disponibilizava a estrutura que ele tinha que identificar, o total de estruturas que ele tinha, o correto, o que foi errado, a porcentagem de acerto, o tempo que ele tinha. Então ele clicava, se ele acertasse, mudava a indicação e logo em seguida ele tinha que fechar tudo isso no menor tempo possível. Por quê? Lá no final ele tinha um ranking. E aí, mais no final, eu vou discutir um pouquinho com vocês sobre esse ranking, até onde ele é o positivo e negativo, de acordo com o perfil do aluno. Mas, nesse ranking ele tinha a porcentagem de acerto, o tempo que ele demorou, o lugar que ele ficou e até uma mensagem que não tinha quebrado o último recorde, tente de novo. Isso é uma experiência de uma disciplina, mas que pode ser feita com diversas disciplinas, uma ferramenta fácil e que surge aí a inovação dentro da disciplina para os alunos, trazendo eles para motivar. Mas isso só de ter os alunos jogando não era o suficiente. Eu queria saber qual era o comportamento deles, como é que eles estavam acessando. Então, num primeiro momento, esses jogos foram colocados como opcionais. Então, eles não eram parte da disciplina obrigatória. As aulas continuaram sendo as mesmas, as aulas teóricas, as aulas laboratoriais. E esse material era disponibilizado online para o aluno que quisesse acessar ou não esse material. Isso tem uma vantagem, porque nesse acesso ao site, eu podia ver se eles realmente quiseram acessar o material, eles não eram obrigados. Diferente de alguns estudos que a gente tem os grupos experimental e controle, onde você motiva de outra forma para eles entrarem. Aqui não, foi realmente espontâneo. E a gente conseguiu ver, na análise de um trabalho de um dos alunos que apresentou num congresso, ele viu que o estágio 1, o número de acessos foi maior justamente nos conteúdos dos jogos, da matéria que foi ministrada no estágio 1. No estágio 2, os acessos foram maiores realmente nos jogos que eram do assunto que ia cair na prova. No estágio 3, a mesma coisa, os assuntos eram mais acessados, os que iriam cair naquela prova. Então, isso tudo levou a um gráfico que é um dos meus favoritos. Esse gráfico mostra 4 pontos, então o ponto 1, o ponto 2, o ponto 3 e o ponto 4. Numa análise que o Google faz no site do Analytics do Google Sites, onde era o número de acessos naquele conteúdo por dia. E aí a gente tem um pico número 1 que correspondia a um domingo. A minha aula de anatomia era na segunda. E esse domingo era a véspera da prova do primeiro estágio. No número 2, esse pico foi no domingo, véspera da prova do segundo estágio. O pico número 3 foi no domingo, véspera da prova do terceiro estágio. E o pico número 4 foi na véspera da avaliação final daquele semestre. Então, de uma forma simples, a gente viu que eles estavam acessando e era um material realmente de estudo para aquele conteúdo, para aquela prova.
E aí outras perguntas vieram. Bom, eles estão acessando, mas eles estão usando mais os questionários que eram teóricos, ou eles gostam mais dos práticos? Como é que eles estão acessando esse conteúdo? E aí, o outro trabalho também de outros 2 alunos que apresentaram, eles visualizaram os acessos e o tempo durante o acesso. Então, o número de acessos, os jogos mais acessados eram o que estão aqui em vermelho, jogos práticos, comparado aos azuis em teóricos. E o tempo maior eram jogos com conteúdo teórico. Por quê? Porque ele demorava mais tempo para responder aquela questão. Então, mais tempo nos teóricos, que em azul, do que dos práticos, que eram os vermelhos. Isso tudo ao longo do semestre. E a opinião dos alunos? Então, ao final de cada disciplina, eu sempre coloco um questionário de avaliação dos alunos para a nossa disciplina. O que a gente pode melhorar, o que é a sua opinião sobre o material didático, sobre as aulas. E uma das perguntas era, não dá para ler muito bem, eu quis colocar todos os gráficos juntos, mas era sobre o uso dos jogos. Então, o uso dos jogos como ferramenta de estudo. O que você achou? Excelente, boa, regular, ruim ou péssimo? E nesses semestres todos, a gente pode ver que o verde, que é o excelente, e o azul, que é boa, foram a maioria. Então, dentre os semestres, nós temos alunos que falaram que foi ruim, nós temos alunos que falaram que foi regular, mas a maioria achou positivo o uso dos jogos. E aí também entra um parênteses, que eu vou discutir lá no final, e que talvez possa ser uma forma da gente discutir nas perguntas finais, que são questões sobre o perfil daquele aluno. Muitos alunos podem também não ter o perfil de jogador e não gostam desse material. Então, a gente não pode também se limitar a um tipo de conteúdo e esquecer dos outros alunos que preferem outros tipos de materiais, né? E aí, com todos esses resultados e alguns que eu não trouxe aqui para vocês, que foram apresentados em congressos e que foram análises da disciplina em si, não eram pesquisas científicas, mas foram análises da disciplina de uma forma bem natural, tinham passos e ideias e nós queríamos mais, né? Então, dentro de tudo isso, eu pesquisei onde poderia ser feito o meu pós-doutorado, e o professor Marco também foi, com o professor Dane, que era ex-presidente da Associação Europeia de Ensino Odontológico, tinha experiência, já esteve na ABENO fazendo palestras aqui no Brasil, e ele tem a experiência do ensino odontológico, estava na Universidade de Birmingham, então o próximo passo foi seguir até lá para fazer o pós-doutorado e conhecer a realidade deles em relação à aplicação das tecnologias dentro do ensino odontológico. O professor Damien, com toda essa experiência, ele tinha experiência com muitas coisas e com jogos, eles também estavam começando alguns elementos de jogos que estavam sendo iniciados dentro das disciplinas deles. E aí, numa parceria com outros professores de Birmingham, incluindo o professor Upen, a professora Adit, a professora Kirsty, nós fizemos a avaliação da opinião dos alunos sobre o uso de jogos dentro da odontologia. Então, esse perfil, esse questionário foi aplicado lá e provavelmente mais para frente eu quero aplicar novamente aqui para a gente ver e comparar essas opiniões de Brasil e da Inglaterra. E qual foi o uso dos jogos? Na verdade, a pergunta era, você acha importante o uso dos jogos? E 79% dos alunos acreditava que sim, que é importante, acredita, né, que sim, que é importante utilizar jogos dentro do ensino odontológico. E a pergunta era, qual a frequência você utiliza os jogos? E aí 60% nunca, 16% ocasionalmente. Então, apesar de achar que era uma ferramenta interessante, não era parte da realidade deles. A outra pergunta era, por que você acha que os jogos são subutilizados no ensino odontológico? Então,
A maioria falava sobre a falta de tempo do professor, 69,70%. Alguns sobre a ausência de suporte técnico. Eles acreditavam que o professor acreditava que o aluno podia receber a informação de outra forma, ele não precisava fazer um jogo para aquele aluno. A ausência de treinamento nos jogos e as últimas que o professor mesmo ele não queria participar porque ele não achava que aquilo era um material educacional ou ele não tinha reconhecimento para inovar o currículo. Essa pergunta era bastante interessante, que complementa uma coisa que eu falei lá no começo da aula, que era sobre a utilização para substituir ou para complementar. Apenas um aluno tinha colocado que ele achava que os jogos podiam substituir as práticas laboratoriais, mas nenhum outro aluno achava que ele devia substituir. Então, esse conceito é importante dentro do ensino odontológico, tanto do ponto de vista estudantil quanto do ponto de vista do professor, que esses materiais eles podem complementar o ensino odontológico. E aqui, 87,9% achava que devia complementar as aulas teóricas e aproximadamente metade dos alunos falando sobre as práticas clínicas. Uma das perguntas, como eu tinha os meus alunos que estavam procurando material online, eu perguntei para eles se eles já tinham procurado algum material de jogo no Google. 64% nunca tinham procurado, o que é um fator bom, porque realmente eles não estão encontrando esse material sem qualidade em outro lugar. E quanto à opinião, lógico, metade não sabia, porque não procurou, mas os que procuraram, a maioria, passando daqui do verde para baixo, achava que era satisfatória, muito pobre ou inaceitável. Que talvez sejam justamente esses jogos que eu falei para vocês que quando você busca, você encontra jogos focados para a higiene bucal do paciente, para um paciente pediátrico e que para o aluno de odontologia esse conteúdo é inadequado. Como última pergunta aqui, nós tínhamos quais os tipos de jogos que os professores poderiam oferecer e a gente viu que a maioria falou que os quizzes práticos com imagens. Então, 60% falou dos jogos de simulação, mas a maioria queria essa interatividade com quizzes. E isso é importante porque dentro dos quizzes, alguns não têm todos os elementos de jogo, são questionados se seriam os jogos ou não, mas a parte de diversão e a parte de criar os objetivos e de ter um reconhecimento, pode ter um ranking, pode ter um feedback, e você ter essa interatividade do aluno com o material é interessante. Então, o nosso trabalho também foi avaliar não apenas a percepção do aluno no uso de quizzes, daí eram jogos quizzes com os alunos, mas não apenas saber o que eles achavam, se eles foram motivados, ou se eles recomendariam a outros alunos, se eles gostariam de ter de outras disciplinas, se eles se divertiram, mas também se eles tinham um conhecimento. Então, tinha uma prova sobre o conteúdo no final, para saber se aquele jogo foi ou não efetivo no conhecimento, que é aonde a gente quer chegar. Aqui, rapidamente, para finalizar, nós tínhamos o conteúdo em 2 grupos. Um grupo, ele recebia o material todinho em PDF. Então, de uma forma passiva, comparando 2 materiais digitais. Esse foi o nosso objetivo. Não colocar nada em papel e digital, mas 2 ferramentas digitais, uma passiva e outra ativa. Então, passiva era um PDF com a identificação de dentes e a parte mais interativa seria o quiz com a identificação desse mesmo material. E qual foi a percepção dos alunos? A gente viu que em azul nós temos os que jogaram quiz, em vermelho os PDFs, que receberam os PDFs. Os quizzes tiveram uma maior motivação, uma maior autoconfiança, uma maior diversão. Sendo que aqui na diversão a diferença foi grande, estatisticamente significante. Além disso, o que nós perguntamos para eles? Você recomendaria isso aos seus colegas, esse tipo de material, quiz, ou esse tipo de material, PDF, você recomendaria para os seus amigos? E muitos deles não recomendariam. No caso do PDF.
E os jogos, sim, essa diferença também foi estatística. E a última pergunta, você gostaria de ter quizzes para estudar outros assuntos, não apenas esse que você recebeu? E 100% dos alunos queriam ter esse tipo de material recebendo na forma de quiz, sendo que alguns não queriam receber um PDF. Então, nós vimos que apesar de todos eles terem essa motivação, terem autoconfiança, terem diversão, eles recomendariam também para um aluno, para um amigo, e gostariam de receber materiais de outras disciplinas. E a teste de conhecimento? No teste de conhecimento nós vimos que as notas foram semelhantes entre os que fizeram quiz e os que fizeram PDF. Então, o teste de retenção de conhecimento foi semelhante. Porém, todos os outros fatores relacionados à percepção do aluno daquele material e daquele engajamento que ele pode ter dentro da sala de aula foi muito maior no material que foi feito na forma de quiz. Então, o teste de conhecimento, o resultado foi semelhante. E as reflexões que eu deixo para a gente poder finalizar não são se as tecnologias vão influenciar o ensino odontológico, porque hoje a gente já tem um ensino híbrido, porque a nossa tecnologia já está dentro do nosso ensino odontológico, mas sim como essas tecnologias vão ser utilizadas. Nas novas DCNs, a gente tem que a tecnologia de informação e comunicação deve ser inserida no currículo odontológico. E mais importante ainda, nós temos que ver quais são as tecnologias que vão ter mais resultados. Então, não apenas inserir tecnologias. E muitas vezes, essa tecnologia não precisa ser uma super tecnologia. O aluno, de ter uma tecnologia simples, como por exemplo o quiz, ele já torna aquele material interativo e ele já consegue ter um engajamento maior. Então, no passado, a gente tinha sala de aula com livros, sala de aula e clínica, mas no presente a gente também tem isso em muitas universidades. O que muda? Hoje em dia nós temos os papers eletrônicos, nós temos material também online e nós temos algumas simulações e aparelhos ápticos que podem complementar esse material. E o futuro da odontologia? Então, no futuro, a gente tem que pensar agora, porque para desenvolver jogos, quem já tem uma experiência ou sabe como funciona isso, requer tempo, requer dinheiro, requer a equipe multidisciplinar. Então, se nós pensamos em fazer um jogo bem legal para os nossos alunos, a gente sabe que ele não é a pronta entrega. A gente tem que pensar no presente para poder conseguir esse jogo bem elaborado no futuro. E o que a gente pode fazer enquanto isso, já que a gente não tem um jogo de simulação feito bem elaborado? A gente pode tentar usar as atividades de gamificação, são os elementos de jogos em outras atividades. Nós podemos fazer algumas alternativas, como por exemplo, quizzes ou alternativas que sejam mais leves e interativas para aquele aluno. Pensar no público-alvo e no perfil do aluno, não esquecendo que existem perfis diferentes. Pensar naquele ranking que eu falei para vocês, porque eu vi que alguns alunos gostavam de ser anônimos, eles não gostariam de se expor. E alguns, eles queriam ganhar tanto que eles usavam mais a parte técnica de apertar rápido o botão sem saber muito bem o que era para poder ficar em primeiro no ranking. Então, era uma resposta técnica e não intelectual, que são também pontos que a gente pode conversar. E no final, o custo-benefício. Então, dentro desse custo-benefício, o que eu tenho de dinheiro, o que eu tenho de tempo, o que eu tenho de conhecimento e o que eu posso beneficiar meus alunos. Então, qual é a resposta que eu posso ter agora? Então, eu deixo aí algumas perguntas e pensamentos para todos. Agradeço mais uma vez a oportunidade de poder falar um pouquinho e despertar algumas ideias. Tenho depois, com o Leandro, deixo aqui as referências que eu usei na aula. E acho que sobraram alguns minutos, Deise, para as perguntas. Muito obrigada, Andressa, muito interessante, principalmente esses últimos dados que você mostrou, né, dessa pesquisa que você fez. E eu vou abrir para quem quiser questionar a Andressa sobre alguma dúvida,
alguma questão que tenha. Está aberto para perguntas. A professora Celeste também está por aqui, né? Ela fez um comentário aqui que eu achei bem interessante, eu também concordo com ela, que é que você precisa, que até eu já li isso em alguns papers, que apesar dos jogos eles serem serem promissores, nós temos ainda poucos resultados, né, mais concretos, evidências mais concretas da efetividade deles, né? Mas está aberto para quem quiser questionar a Andressa. Tem muita gente aqui que está só com não está com o microfone, mas que se alguém quiser. O Girard, ele é aluno aqui da FAUSP, ele pergunta se você usa algum jogo com seus alunos hoje. Então, hoje eu estou voltando de Birmingham, lá eles usavam alguns jogos simples, principalmente quizzes, como eu falei para vocês, eles também não tinham uma experiência em jogos de simulação até o momento. Hoje aqui, o que eu tenho de experiência na UFCG são esses jogos com a parte da anatomia, que eram jogos que eu criei, que eram mais na identificação e estudo das estruturas. Mas alguns projetos que a gente tem em andamento para poder fazer jogos usando simulações e tudo mais, mas como eu disse para você, são jogos mais para o futuro. A gente começa agora para tentar ir mais para frente. E algumas pessoas, né, comparando agora o encontro que teve da Associação Europeia de Ensino Odontológico do ano passado para esse, no ano passado só a gente estava trabalhando com jogo, esse ano já tiveram outras universidades trabalhando com jogos. Então, teve um grupo da Alemanha que estava trabalhando com um quiz e um aplicativo dentro do ensino odontológico, e uma outra professora da França que também estava fazendo um jogo de simulação no atendimento a paciente pediátrico. Então, alguns jogos que hoje têm surgido, mas que nesse momento eu não estou implementando na minha disciplina, dentro da minha realidade aqui ainda. Mais alguma pergunta? E tem muita discussão ainda, né, Daisy? Com todos os elementos e a parte de design e tudo mais dentro dos jogos. E uma das coisas também que eu acho importante, que eu falei no começo da equipe multidisciplinar, nós como educadores podemos trabalhar juntos dentro dessa construção desses jogos. Então, algumas universidades formarem esse grupo e construírem conteúdos e compartilhar esse conteúdo. Então, eu acho que é importante essas reuniões, inclusive essas do SIG, para saber quem é que está interessado, quem é que busca essa inovação dentro do ensino odontológico, para a gente poder trabalhar junto, né? Sim, sim, com certeza. Até a Celeste está falando que ela quer habilitar o microfone dela. Celeste, acho que você tem que ir aqui na abazinha na superior esquerda para habilitar, né? Não conseguiu, Celeste? Agora nós estamos escutando. Opa, tudo Pode bom, falar. Andressa? Oi, Celeste. Então, prazer você aqui de volta no Brasil, né, para ajudar a gente aí nesse processo mesmo de inserir tecnologia nos nossos cursos de odontologia, ajudar o pessoal que está começando.
Eu só queria aproveitar a oportunidade para te dizer o seguinte. Para minha surpresa, nós tivemos esse ano na Beno várias experiências apresentadas, inclusive houve uma reunião paralela só de experiências de metodologias ativas em odontopediatria, com vários professores queridos nossos aí apresentando experiências, né? E também uma apresentação sobre metodologias ativas, onde me surpreendeu a quantidade de instituições que estão usando essa estratégia de gamificação, né? Desde coisas muito simples, como trabalhar com realidade aumentada e depois utilizar material para as disciplinas básicas, como histologia, por exemplo, até a utilização de jogos que são jogos gratuitos, né? Gratuitos entre aspas, mas que você pode baixar. Me surpreendeu até a quantidade de instituições que estão fazendo isso. Então, eu vejo assim que eu até fiz uma apresentação sobre o uso de metodologias ativas aí no Brasil para os pró-reitores de pós-graduação da região sul, e me dei conta assim, que esse é um perfil que vai progredir bastante no Brasil, né? Porque ele encontra na área de odontologia uma identidade, sabe? Tanto me surpreende mesmo, porque eu achei que seria muito difícil, mas eu vi que facilmente as pessoas estão utilizando nas ciências básicas, então, games fantásticos, que não são necessariamente games desenvolvidos para o ensino, mas que estão sendo adaptados, importando alguns caminhos. Às vezes a gente leva horas para explicar o que é um vírus ou uma bactéria, né? E você vê jogos que em 2 minutos as imagens são fantásticas e os alunos gostam muito. Então, eu queria aproveitar aqui a oportunidade, primeiro para te dizer isso, para te dizer que você está vindo num terreno que vai ser fértil e que vai ser, eu acredito que a gente vai ter muitas experiências. Eu vou sugerir, como eu te falei, eu não sou mais a presidente da Beno, é a Vânia, mas a gente está muito em contato. E eu vou sugerir que a gente tenha uma oportunidade na nossa próxima reunião da Beno para conversar sobre isso e contar com você, né? Para colocar também você em contato com essas pessoas que estão arregaçando as mangas aí e que, de repente, uma rede de cooperação pode ajudar bastante. Ok? Era só isso que eu queria me manifestar. Obrigada, Celeste. E para você, beijo. O Marcos, tá bom? Obrigada. E eu concordo com você, Celeste, que é uma coisa até que a gente já conversou. Apesar de terem realidades de primeiro mundo, a gente vê que o nosso perfil brasileiro de inovação e de criar alternativas é muito grande. Então, fico feliz, porque eu não pude participar da reunião da Beno esse ano, mas ano que vem, se Deus quiser, eu vou estar por lá. Mas é importante saber que estão sendo feitos, que como essa literatura, ela começa justamente nos anais dos eventos. E aí está começando agora com um evento da Beno, e que com certeza vão progredir para alguns artigos, que a gente já encontra alguns artigos em português, como tinha falado no começo, e hoje em dia a gente pode começar a criar tudo isso de uma forma mundial, porque esses jogos podem ser traduzidos e serem utilizados pelas outras pessoas que também não estão usando, então o Brasil pode se tornar referência. E a parte de inovação e de criatividade a gente também tem de sobra e disposição para fazer, né? Então, agradeço o convite, acho muito interessante e eu acho que nisso a gente sabe que tem coisas que a Beno está na frente mesmo. Vai ser muito bom. Inclusive, na parte de jogos de entretenimento, o Brasil tem destaque, né, no cenário mundial. Eu só queria fazer um comentário.
acho que todo mundo está vendo que o Leandro colocou o registro de presença. É muito importante para a gente, para o próprio SIG, né? Para a gente conseguir manter o SIG, que as pessoas registrem a presença. É só clicar nesse link aí que está na tela e colocar depois o número da sessão e registrar a presença. E aí, à medida que as pessoas registram a presença, depois, posteriormente, nós enviamos um certificado, tá? Mas se alguém quiser ainda colocar mais alguma coisa para a Andresa, ainda dá tempo. Tem uns minutinhos ainda, a gente já passou um pouquinho do tempo, mas não tem problema. Se alguém quiser colocar mais alguma coisa. A Larissa está tentando usar o microfone. Acho que agora foi. Vocês conseguem Ai, me ouvir? Larissa. Sim. Tava difícil aqui. Bom, Andressa, primeiro, boa tarde. Obrigada da apresentação. Achei muito interessante. Eu gosto bastante de trabalhar com esse tema. Eu estou começando agora no meu mestrado. E eu queria saber se você tem alguma sugestão, alguma visão de futuro, assim, de como a gente consegue no Brasil tornar mais democrático o acesso ao games, dada devido os problemas de conectividade que a gente tem em muitas regiões do nosso território, sabe? Para ele não ser uma coisa tão localizada em grandes centros e a gente poder distribuir isso para mais gente. Oi, Larissa. Obrigada. Eu acho que é uma preocupação interessante e a gente tem experiências no Brasil, né, que são referências, inclusive, com o pessoal do Maranhão, com a criação dos aplicativos que podem ser baixados e e utilizados offline. Então, eu acho que talvez o caminho para a gente ter o acesso em outros locais onde não tenham a conectividade ideal para jogos online seja justamente um perfil de jogos offline que esse aluno pode baixar e continuar jogando em casa e talvez seja a nossa solução, né, para as condições atuais que nós temos. Respondi sua pergunta? Claro, porque a gente sempre fica pensando, com a evolução dos jogos, a ideia é que os jogos sejam cada vez mais pesados e complexos, né? E daí dá aquele medo de você tentar usar e propor uma proposta mais interessante de game de simulador, assim, e não ser aplicável para nós. E daí é legal tentar explorar. Talvez um caminho seja os jogos de simuladores e tudo, nós começarmos com ambientes universitários, então tentar ambientes dentro das universidades onde você consiga uma conectividade boa e você tem uma sala onde você possa dar a oportunidade para os seus alunos jogarem dentro da universidade e alguns outros jogos não tão pesados que possam ser jogados offline ou que possam ser jogados com uma conectividade baixa que ele possa usar em casa. Então, dentro das universidades, pelo menos a maioria delas, as federais, inclusive, você tem uma conectividade boa dentro da instituição. Então, você pode proporcionar um ambiente propício a isso também, seja talvez uma solução. Maravilha, muito obrigada e mais uma vez parabéns à apresentação. O tema é extremamente pertinente. É muito interessante para a gente discutir. E ficam perguntas mais para frente, né? Qualquer coisa também a gente vai continuar conversando. Com certeza. Bom, Andressa, queria te agradecer muito a sua apresentação, a discussão que nós tivemos. E até eu queria comentar que nós estamos preparando um seminário sobre ensino à distância, que envolve educação e saúde, que vai ocorrer aqui na USP, em dezembro. A gente vai mandar o convite para todo mundo, inclusive, logicamente, para você e para o Marco. E não esqueçam de registrar a presença, por favor. Andressa, muito obrigada. E seja muito bem-vinda, né, de volta ao Brasil, você e o Marco. Obrigada, eu que agradeço a você, agradeço a Ana,
Agradeço ao Leandro e a todos que participaram e deixei meu e-mail no final. Quem quiser ainda escrever alguma coisa, eu me coloco à disposição. Obrigada. Obrigada, boa tarde a todos e até o próximo SIG.